Boa noite, turma. Tudo bom? Bem, é domingo de Páscoa e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa prova de cito, isto e êmbrio. Bom, a priori, agora para a P1 a gente vai ter os conteúdos de citologia e histologia, até tecido epitelial, mas aí eu achei prudente que a gente fizesse, apesar de já termos trabalhado aí na nossa revisão, eu acho que é importante que a gente tenha esse momento pré-prova para dar uma revisada geral no conteúdo. E o que é mais importante nesse conteúdo para a gente poder fazer uma boa prova? Então, primeira coisa é entender que as células elas estão inseridas em um meio e que esse meio ela direciona como as células irão responder às adversidades e vão se alterar frente às necessidades que lhes são necessárias. É claro, e a gente trabalhou isso no pré-teste, que nós não temos alterações no DNA por conta do meio. Mas, quando uma célula já possui suas características pré-organizadas a nível de DNA, quando ela já possui suas informações armazenadas a nível de DNA, ela consegue adaptar-se ao meio respondendo de várias formas. Então, uma célula que encontra-se, por exemplo, em um meio em que nós temos um tóxico, ela vai correr desse tóxico. Assim como se uma célula estiver em um meio adequado, ela vai se sentir muito bem, ela vai crescer muito bem, ela vai conseguir adaptar-se muito bem aquele meio, tá? Então esse aspecto vinculado com o mecanismo da célula, nós que fomos criados, surgimos a partir de uma célula-ovo e que essa célula-ovo ela foi se proliferando, lembrar daqueles aspectos vinculados com a multiplicação dessa célula-ovo, a capacidade totipotente, né, que as células-ovos, que o zigoto de uma forma geral possui, isso é importante, isso pode estar na nossa prova. Outro aspecto muito relevante para que a gente possa falar é com relação às membranas plasmáticas. Entender que a membrana plasmática não é apenas aquela... claro, a membrana plasmática é aquela vinculada à delimitação da célula, mas a constituição dela não é única. Eu tenho, por exemplo, organelas membranosas dentro da célula. Então, primeiro ponto, célula procarionte e célula eucarionte. O que é uma célula pró, o que é uma célula eu? A célula procarionte é a célula bacteriana, a célula pobre em membrana, aquela célula que não tem carioteca. A célula eucarionte é uma célula rica em membrana, uma célula que tem muitas organelas membranosas, tem mitocôndrias, tem cloroplastos, tem retículo endoplasmático, lisossomo, complexo de Golgi e, obviamente, tem a carioteca, que vai delimitar um espaço para que o nosso material genético, tanto o DNA quanto o RNA, esteja inserido dentro dessa carioteca, dentro desse, então, núcleo, que é o que nós chamamos. O que é o núcleo? O núcleo, na realidade, é uma definição, é um espaço circunscrito pela carioteca, onde nós encontramos todo o nosso material genético armazenado de maneira íntegra, de maneira protegida das adversidades encontradas no meio citoplasmático, no meio intracelular. Tá joia? Bom, um outro aspecto muito relevante para que a gente possa fazer uma boa prova é lembrar daqueles aspectos que nós falamos chamados especializações de membrana apical, especializações de membrana lateral, especializações de membrana basal. Isso, claro, com base naquela polaridade que as células vão apresentar. As células epiteliais, aquelas células que estão localizadas sob uma lâmina basal, elas têm um polo basal, um polo apical e, naturalmente, suas paredes, o polo lateral. E as especializações de membrana, elas surgem a depender da necessidade da célula. Uma célula que encontra-se, por exemplo, a nível de trato gastrointestinal, apresenta uma quantidade imensa de microvilosidades com o intuito de aumentar a área superficial. Então, microvilosidades, flagelos, cílios, são então especializações de membrana apical. Se eu pensar em especializações de membrana lateral, eu tenho as ómulas oclusivas, adesivas, desmossomos, junções comunicantes do tipo GAP. Se eu pensar, por exemplo, em especializações de membrana basal, eu naturalmente falo quase que apenas dos hemidesmossomos, que tem um papel fundamental na fixação da célula epitelial, claro, sobre a lâmina basal, que é aquela lâmina, aquela fina camada que vai delimitar o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Tá joia?
Bom, volta lá para a membrana plasmática. Qual a natureza dessa membrana? Qual a composição dessa membrana? O que é que o modelo do mosaico fluido estava falando? Então, entender isso aí é importante. Nós vimos lá no pré-teste que natureza não é a mesma coisa que a organização da membrana. A natureza dela é lipoproteica. A organização dela é uma bicamada lipídica. E aí, se eu ainda for mais fundo, eu digo que é uma bicamada lipídica que segue o modelo do Singer e Nicholson, que é a membrana do mosaico fluido. Tá? Então, entender que o principal lipídio da membrana é o fosfolipídio, que eu tenho colesterol na membrana plasmática com o intuito de aumentar ou diminuir a fluidez da membrana, mas não é ele o principal lipídio. O principal lipídio é o fosfolipídio. Então, isso está na prova, estudar isso aí. Lembrar também do glicocálix. O que é o glicocálix? Se lembra que todas as glicoproteínas, glicolipídios que estão associados à superfície apical da célula forma uma borda, como se fosse uma borda em escova, que nós chamamos de glicocálix, extremamente importante, não só para a proteção daquela célula, mas principalmente para o reconhecimento célula a célula. É através do contato desses glicocálix, célula a célula, que existe o mecanismo de reconhecimento. Bom, partindo agora, vamos falar sobre os transportes que ocorrem a nível de célula. Então, eu tenho o transporte ativo e o transporte passivo. Se eu pensar em transporte passivo, eu posso falar de difusão, simples e facilitada. Eu posso falar de osmose. E se eu falar de transporte ativo, eu preciso me lembrar das bombas iônicas, em especial, e exemplificando, a bomba de sódio e potássio, que é aquela bomba que luta contra o gradiente de concentração para poder colocar o que é para ficar do lado de fora e aquilo que é para ficar do lado de dentro. Mesmo que as concentrações destes componentes dentro e fora da célula já sejam muito grandes, mas ele vai lutar para tentar manter esse gradiente. Lembrando que no transporte passivo eu não tenho essa luta contra o gradiente. Todo movimento se faz a favor do gradiente de concentração, tanto na osmose, que se dá com relação ao movimento da água, do solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado do soluto, assim como da difusão, que vincula-se ao movimento das partículas sólidas dos solutos do meio de maior concentração para o de menor concentração. Lembrar aí das organelas citoplasmáticas. Quais são essas organelas? Qual a função, por exemplo, da mitocôndria? Qual a função do lisossomo? Qual a função do complexo de Golgi? Qual a função do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso? O rugoso se faz dessa forma porque possui um número imenso de mitocôndrias, de ribossomos associados à parede dela e tem uma função primordial na síntese proteica, enquanto que o retículo endoplasmático liso está vinculado com a produção de alguns esteroides, algumas moléculas lipídicas, entre outros. Também funciona num processo de detoxificação alcoólica. Então, muitos dos nossos hepatócitos apresentam retículos endoplasmáticos lisos extremamente desenvolvidos para poder dar conta do mecanismo de desintoxicação alcoólica. Tá? Lisossomo e peroxissomo é diferente. Peroxissomo nós encontramos enzimas oxidativas, enquanto que lá nos lisossomos nós temos enzimas hidrolíticas. E a principal função dos lisossomos é associar-se a fagossomos, que são construídos, material que foi englobado para dentro da célula e digestão desse material, enquanto que os peroxissomos estão vinculados com outros mecanismos de desintoxicação também. Se eu for pensar em núcleo, lembrar do que é um DNA, o que é um RNA, como que esse DNA se coloca, o que é núcleo interfásico e núcleo mitótico. O núcleo mitótico é aquele núcleo que se apresenta durante o movimento de divisão de uma célula. E o núcleo interfásico é aquele núcleo que está presente enquanto a célula não está se dividindo. O núcleo mitótico ele é um núcleo que nós encontramos os cromossomos extremamente condensados, enquanto que o núcleo interfásico nós não temos esses cromossomos condensados, eles estão dispersos dentro do núcleo. E nós chamamos essa organização dispersa dos cromossomos de cromatina. Tá joia? Bom, lembrar aí quais são as bases nitrogenadas associadas aos ácidos nucleicos, adenina, timina, guanina e citosina. Lembrar o que é cromossomo homólogo. O cromossomo homólogo é aquele cromossomo que um é oriundo do pai e outro é oriundo da mãe. Todas as nossas células são células diploides. Todas elas apresentam dois conjuntos cromossômicos.
um de origem paterna, outro de origem materna. Então, todos nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, e esses 2 cromossomos, exatamente, um é o do pai e o outro da mãe. São cromossomos homólogos. Apesar de terem informações que podem variar, o tipo da informação sempre é o mesmo. Então, no locus 1, eu tenho que ter informação sobre tipo de cabelo. No locus 1, seja paterno ou seja materno, a informação é tipo de cabelo. O que varia é que um pode ser cabelo liso, o outro cabelo crespo. Mas sempre tipo de cabelo. E aí já entramos dentro do aspecto aí a gente finaliza o conteúdo de citologia e inicia o conteúdo de histologia. Nós só vimos até então tecido epitelial, que é um tecido vinculado com os mecanismos de proteção. É importante que nós tenhamos isso em mente: revestimento de órgãos, revestimento de sistemas, revestimento da pele. A nossa pele é formada por a primeira camada da nossa pele é uma camada de tecido epitelial. E quais são as principais características destas células epiteliais? Primeiro, são células justapostas, células que estão muito juntas e utilizam-se para isso das especializações de membrana lateral. São células que podem, a depender da necessidade, apresentar-se de formatos diferentes, mas é um tecido que, a priori, tem pouquíssima substância intercelular, pouquíssima matriz extracelular. E isso faz-se associado à função que ele desempenha, que é de revestimento e proteção. Eu não podia ter um quantitativo muito grande de material intercelular, porque isso iria dissociar as nossas células. E dissociando, poderia ser que nós tivéssemos lesões celulares muito maiores do que nós já temos. Então, células sempre muito juntinhas, e para isso as especializações laterais de membrana são especiais, especialmente os desmossomos que ligam, que unem uma célula a outra. No caso das zônulas oclusivas e zônulas adesivas, eles estão vinculados com a selagem dessas células, impedir que um material intercelularmente consiga sair de um meio e chegar em outro. Ok? Lembrar que o tecido epitelial está sempre sobre uma lâmina basal e que abaixo dessa lâmina basal nós temos o nosso tecido conjuntivo, que é o tecido vascular. É do tecido conjuntivo que todos os nutrientes, oxigênio, glicogênio, glicose, saem desse vaso sanguíneo e migra para o tecido epitelial, a fim de nutrir as células do tecido epitelial. Nós temos aqui algo muito importante: lâmina basal, membrana basal e lâmina própria. Lâmina basal é aquilo que está entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Membrana basal é aquela camada mais corada, visto a nível de microscopia óptica, e que representa a lâmina basal mais fibras do tecido conjuntivo. E por fim, a lâmina própria, que nós chamamos todo o tecido conjuntivo de uma mucosa, nós chamamos de lâmina própria. Lembrem que mucosa é a associação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo de regiões ocas e úmidas. Toda a região oca e úmida, trato gastrointestinal, boca, cavidade de bexiga urinária, todas elas apresentam uma mucosa. E essa mucosa, na realidade, é o tecido epitelial mais tecido conjuntivo. Joia? E aí eu lembro que esse tecido conjuntivo da mucosa eu chamo de lâmina própria. Tá joia? Bom, eu acho que é isso, tá, gente? Não, falta ainda lembrar dos tecidos glandulares. O que é uma glândula? O que é uma glândula endócrina e o que é uma glândula exócrina? Como que essas glândulas se organizam? Todas elas derivam de onde? Do tecido epitelial. E elas podem formar um tubo que se dissocia do tecido epitelial, dando origem às glândulas endócrinas, ou formar um tubo que comunica-se ainda com a superfície do tecido epitelial, dando origem às glândulas exócrinas. O que é uma glândula endócrina? É aquela que secreta hormônio no sangue. O que é uma glândula exócrina? É aquela que secreta conteúdos, secreções, não sei o que, proteínas, enzimas, qualquer coisa. Sempre dentro de cavidades ocas, dutos ou mesmo fora do corpo. A glândula que tanto secreta uma coisa quanto outra, então é uma glândula mista ou anfícrina. Tá joia? Bom, eu espero que